Então, bora galera, vamos começar aqui a revisão do dia, né? O dólar hoje, ele abriu um gap de baixa, certo? A gente tinha o fundo do dia anterior, que estava nessa posição aqui. E o dólar, ele abriu nesse gap de baixa, tentou superar esse fundo e não conseguiu. Quando ele não consegue superar esse fundo, a partir do candle 2, ele começa a trabalhar somente acima da VWAP, tá vendo? Ele tenta violar, ele tenta se manter abaixo dela, não consegue. Ele é rebatido no 2, 3 e no 4. Quando ele deixa esse 2, esse 3 dessa forma aqui, se a gente passasse pelos 2 minutos, teria como a gente estar arriscando uma compra aqui é, é, pela força aqui da VWAP e do preço não conseguir renovar os fundos, certo? Poderia ter tentado uma compra no 9, mais ou menos aqui, mas não, era uma compra muito arriscada, já estava muito próximo da média de 9 dos 5, então melhor não arriscar. Enfim, o preço pegou, ele saiu do 4 e foi direto aqui para o candle 9, né, trabalhando aqui entre as médias. Não vi relevância na média de 50, média de 80, média de 50, média de 9. Não estava de 20, não estava tendo relevância nesse momento aqui. Então o preço pega, ele chega aqui, trava nesse topo. Então quando ele faz esse trava nesse topo, nós já podemos projetar o nosso alvo do dia aqui, né? Que seria minimamente do 1 a 1, primeira movimentação que ele fez, certo? Então aqui a gente já tinha o alvo do dia, do 1 a 1. Eu não acho que seria do 1 ao 6, porque tá vendo que ele trabalhou aqui, ó, entre esse range que ele trabalhou e depois saiu fora, né? Eu acho que do 1 ao 9 seria puxado. Então, eu optei pelo 1 a 1. É, ele chegou perto dessa região de topo, não estava nessa região de topo, tá? Ainda não tinha chegado na região do topo do dia, desse topo aqui, do dia anterior, né? Esse topinho. Ele já logo foi rebatido no candle 10. Então, ó, a gente pode perceber, olha a força compradora, logo vem uma vendedora dessa magnitude, certo? Vem o candle 11, 12, 13, 14, todos eles compradores e dando e com rejeições superiores. Então a gente pode ver aqui a força compradora, essa força vendedora, vem essa força compradora, logo depois vem o 15, uma força vendedora bem fraca, né? Começa daqui até aqui. Comparado a esse 10, olha como diminuiu a força. E vem logo o 16 engolfando todo esse movimento aqui, renovando o topo, porém nas médias de 200. Quando o 16 faz esse movimento, o que a gente entende aqui? Que tinha que ter dado sequência, tá vendo? Ele está ancorado pelas médias de 9 e tinha que dar sequência nesse movimento pelo menos para romper essas 200, que eu não julgava ter tanta força assim por conta do contexto, que ela estava perdendo a, a força dela quando encostada, tá vendo? Então, se ela perde essa força dela para arremessar o preço para baixo, seria inversamente proporcional, então ele teria que subir o preço. Depois que dá esse 16, ele leva um engolfo, quase que um engolfo nesse 17. E aí que está a primeira entrada. Nós podemos ver, né, que ele trabalhou aquela pressão compradora, os vendedores aqui, e depois deu a pressão compradora e encostado na média de 9 aqui, dos 2 minutos, né, não conseguiu dar sequência e é rejeitado por esse 41. Então a primeira entrada ela foi realizada nessa região aqui do 41, assim que perdeu esse 41, tá? E foi com o objetivo de falha de movimentação, falha de superar essas médias de 200. E as parciais, ó, a parcial minimamente teria que ser no 61, tá? Nesse 61 aqui de toda essa pernada. Poderia considerar do 11 ao 17, sim, mas eu acho mais viável do 1 ao 17. Então a minha primeira parcial foi aqui nesse 61, certo? Ele travou no 22 aqui e eu ia tentar carregar o preço para poder romper esse fundo do candle 1 e dar sequência na movimentação de baixo. Não foi isso que aconteceu. Ele ele pegou a parcial e logo foi rebatido novamente. Me estopou aqui, não saí do prejuízo, porque eu fiz um valor considerável de, de parcial. Me estopou, chegou a me estopar aqui, né? Tirar o resto dos meus contratos. E fez essa movimentação de novo, ó, como se tivesse feito uma espécie de fundo duplo aqui
nas médias, topo duplo na média de 200. E deixou essa configuração, ó, uma pressão bem forte, um 28 fraco, um 29 mais fraco ainda, compradores, que na verdade teria que ter sido bem forte, tá? Em uma região de 100% do dia que me mostra uma trava do preço nessa parte. Então, esse 29 deveria dar sequência no movimento, não deu sequência, virou um 30, habilitando outra venda para mim. Se a gente passar para os 2 minutos, seria bem no candle 75, certo? É, quando e a parcial, bora lá. A parcial também eu faria no 61. Na verdade, eu tentei buscar o 61 dessa pernada, não consegui, certo? Vim conduzindo o preço. Quando ele fez essa movimentação aqui no 58, que tinha essa pressão aqui, para mim, eu achei que eu ia ser estopado, porque a operação perdeu o sentido e logo fui levado o engolfo no 39. Quando levou esse engolfo no 39, eu comecei a voltar a ter esperança, mas logo depois do 40, 41 subiu. Então assim, e não conseguiu renovar o topo, certo? Aqui desse o topo do 39 que tinha deixado. Então me mostrou que o preço não estava com muita força, mas o mercado ele estava trabalhando meio que lateral. Quando ele ficou nessa lateralidade aqui, ó, quando ele não conseguiu sair desse embolo das médias aqui nesse 36 e veio o 38, já tinha perdido a esperança, aqui eu já fiquei mais com o pé atrás, tá, de mercado lateral. Então, quando ele não consegue renovar o topo, minimamente eu falei, vamos ver, né? Vamos tentar buscar as médias de 50 e de 80 para ver como é que vai ser a reação do preço. Ele busca aqui as médias de 50, de 80, um comprador bem fraco, os vendedores não apareceram e apareceu o 47 vendedor. Então, quando ele não aparece, me mostra que a ponta compradora não está com força, minimamente depois desse 46 aqui e desse 47, os vendedores deveriam dar sequência. Quando eles não deram sequência, eu finalizei minha entrada bem aqui, praticamente no 0 a 0, tá? Quase nada de lucro. Bora lá? Vamos continuar? Então, 49, certo? Ancorou aqui nas médias de 20, de 9, ainda estava na média entre as médias de 200, então com esse bolo aqui não estava querendo fazer mais nada. O preço começou a dar uma sequência. Aqui a gente tinha o 161 do dia, certo? E depois ele distancia dessa região, certo? Deixa uma entrada para tendência para quem queria operar tendência nesse 61. Deixa um 62 ancorado na média de 9. Deixa o 63 não conseguindo dar sequência. 64 também chegou próximo da média de 9, fez um vendedor muito fraco. Então, assim, aqui nessa configuração aqui, o preço já deveria ter dado sequência. Ele não deu e vem um 65. Quando o 65 apareceu, eu realizei uma operação nesse 161, uma operação de venda. Essa operação de venda minha, eu conduzi ela até a média de 20, tá? Porque saiu daqui, gerou um distanciamento dela, fiz uma pressão na média de 20 e queria buscar VWAP ou a VWAP e o 61 de toda essa pernada aqui. Esse 61 do dia, certo? O preço não conseguiu dar sequência, mostrando como que o dia estava bem errático, não deu a sequência. Ao contrário disso, deixou um 69 comprador que veio buscar, que era uma defesa que eu julgo ser normal aqui, certo? Dessa zona, veio buscar a força da 9 para dar sequência. Quando ele perde essa força da 9, eu zerei minha operação. Não deixei ele me estopar até aqui em cima, eu zerei a operação por entender que o objetivo da operação que eu estava visando, ele se perdeu, certo? Ele se perdeu quando esse 70 não conseguiu dar sequência aqui no movimento. Tendo em vista que essa era uma defesa normal do preço, ele buscaria a 9, como ela não deu sequência para cima, para tentar dar sequência para baixo. Não foi isso que o preço fez. Então, quando ele não conseguiu dar essa sequência para baixo e fechou o candle positivo, eu já zerei minha operação, certo? Aqui, nessa parte aqui, a gente tinha uma entrada por tendência, quem quisesse acreditar, porém não tinha risco, retorno até o 161 do dia, 161% do dia. Então eu resolvi não riscar. Depois disso, o preço simplesmente subiu, ancorado na média de 9, gerou um distanciamento na média de 20, fez a trava aqui, e vamos lá, né? Nesse caso aqui, nós deveríamos atualizar a, os alvos do dia. E aí, a atualização do alvo do dia para mim seria do 1 ao 9, certo? Do 1 ao 9. O preço chega nessa região do 100% novamente, olha que bacana, e não consegue dar sequência, é a trava do preço. Então, esse 63 não consegue renovar um topo,
Vem faz um pullback, né? Não consegue renovar e vem e faz esse pullback forte. Deixa o 68 ancorado, 66, 67, 68, 69 e 90 ancorado aqui na média de 9. Mas a gente pode ver como veio com rejeições, tá vendo? Superiores, ó, negando essa alta. Então, e depois vem o 87. Olha como que foi que começou a ser a rejeição nessa região. Tá vendo? Muito maior, os candles, as rejeições começaram a ser maiores e os candles foi diminuindo o seu corpo. E logo depois levou o engolfo do 91 e o preço começou a trabalhar de forma lateral aqui, entre as médias de 9 e 20, estourou buscando uma força de 50 que não foi capaz de jogar o preço para cima e buscou o preço e fechou na média de 80. Então, em resumo, o dia foi esse, tá? Um dia bem travado e é isso daí. Agora vamos para o índice. O índice também, tanto o índice quanto o dólar, foi um dia bem sem volatilidade, bem travado. Hoje o dia estava complicado. Vamos lá, o índice é aquele mesmo cenário que a gente tinha falado no vídeo anterior, ele veio de queda, certo? Ele ancorou na média de 50 e de 80, jogou esse preço para baixo, a 20 e a 9 e a 20 não, deu sequência na movimentação de baixo. O preço aqui, quando ele abriu o mercado, ele precisou buscar essa média de 50 para tentar dar sequência na baixa, certo? Quando ele tenta dar essa sequência na baixa, ele começa a trabalhar abaixo da VWAP, ó, a partir do 2, 3, 4 até o 6 ele começa a trabalhar abaixo da VWAP, certo? Vem o 7, recusa com rejeição, que tenta passar a VWAP, não consegue e rejeita, fecha abaixo da VWAP. Vem o 8, vem o 9 consegue superar a VWAP, certo? E vem o 10, o vendedor bem fraco. Quando ele vem esse 10, no 11, ó, a gente pode ver essa movimentação aqui, ó. Olha aqui os compradores, ó. Tá vendo? Parece que os compradores estão perdendo a força aqui nessa região. Olha a diferença de. Olha a diferença. Ó. Aqui, depois aqui. Tá vendo como foi mais fraco? E esse 27, que deveria ter dado sequência na alta se os compradores estivessem fortes, foi logo engolfado por esse 28. Então, quando ele leva esse engolfo do 28, habilitou uma venda, tá? Por essa falha de chegar de romper esse topo. Peraí, fiz uma confusão aqui. É habilitado uma falha de romper esse topo, de chegar no topo, né, de superar a média de 50 e minimamente aqui a gente ia tentar levar até o topo, até o final do dia, nesse fundo aqui, né, do dia anterior, e o preço conseguiu chegar nele, aí foi feita uma parcial nesse fundo aqui, certo? E depois a gente ia tentar levar ele até os 100%, que foi marcado. Só que o preço não conseguiu chegar no 100% e logo foi buscar o stop, me estopar aqui. Eu também não saí do prejuízo, porque eu fiz uma boa parcial aqui, tá? Depois disso, olha para você ver como estava errático, como que estava ruim essas operações no índice, como que o índice estava ruim hoje. Olha para você ver como ele trabalhou. Ó, candles de ignição ou de exaustão, e depois vem outro tamanho desse candle engolfando, aí vem um 18 recusando na média de 50 de novo, e jogando esse preço para cima e para baixo. Vem trabalhando na média de 9, vendo, derivando. Ele faz um fundo, que é no fundo o 27, o 28, faz um fundo aqui, ó, do 27, 28, viola esse fundo e já deixa uma compra para quem queria acreditar nessa movimentação, tá? Pelos dois aqui a gente pode ver, nós podemos ver, ó, deixa um 67, ó, tá vindo forte, tá vendo? Deixa um 67 ancorado na 9, um 68 que poderia ter dado sequência, não conseguiu dar sequência, e vem um 69 aqui. Poderia ter tentado aqui para tentar nesse candle para poder levar o preço lá para cima. Não quis por achar que tinha muito risco. E para mim aqui, eu tentando nessa região, o preço poderia só vir me estopar para me buscar essa região de 100% para aí sim fazer a falha da movimentação do 100%, certo? Depois disso, o índice ele subiu. Se eu não estiver enganado, ele defendeu ó, isso defendeu no 61, isso mesmo. Deixa eu ver se era isso. Ele defendeu no 61 dessa pernada. Veio tentar buscar forças na média de 50 de novo. Olha para vocês verem. Aí aqui dá para ver nitidamente, ó, olha a força compradora, olha a força vendedora. Aí me vem um 33 ancorado na média de 9 forte desse jeito. Um 34 vendedor fraco, minimamente aqui,
o preço, deveria vir buscar a média de 50. Quando ele não consegue buscar essa média, ele volta um 35 pelos 2 minutos. Ele nos habilitou uma venda por falha, que foi nesse 89. Foi um pouco longe do fundo. Eu confesso para vocês que foi um pouco longe do fundo. Eu perdi o time, que seria no 83, tá? Fiz a operação somente no 89. E a gente buscaria o 61 também dessa pernada aqui, ó. Fiz a parcial no 61, trouxe o restante até o fundo do topo, nesse fundo aqui, ó. Trouxe ele mais ou menos até aqui, ó. O preço chegou, buscou, acho que fiquei com pouquíssimos contratos para tentar chegar no 100%. Não conseguiu chegar no 100% também, ó, pra você ver como que estava errático o dia hoje, estava muito estranho. Ele chegou nessa região de fundo, ó, olha aqui para vocês verem. Ele chegou nessa região de fundo, deixa um 46, comprador fraco, outro 47, comprador fraco, um vendedor fraco, 48, e daí quando ele deixa essa opção, ele habilitou uma compra aqui nesse 49, pelos 2 minutos. Porque olha aqui para vocês verem, ó, ele vem com essa pressão vendedora, deixa esse candle comprador, um candle vendedor ancorado na média de 9, que poderia ter dado sequência, tenta dar sequência, não consegue, só viola o fundo desse candle comprador, que seria ali do fundo, né? Não consegue, na verdade, ele não consegue nem violar o fundo desse último candle aqui, ó. Deixa eu ver, isso. Ele não consegue nem violar esse fundo desse candle, que até então estava sendo o fundo do dia. Já dá essa rejeição, que pode ver a pressão compradora aqui, certo? Vem esse 117 vendedor para tentar dar sequência novamente, não consegue renovar o fundo do 114. Vem o 118 forte, 119 forte e vem o 120 dessa magnitude aqui tentando dar continuidade no preço de venda já ancorado pela média de 20 dos 2 minutos. Quando ele não consegue, tenta vir buscar o fundo novamente, não consegue renovar o fundo, ele deixa 128, 121 para compra. Então a compra foi habilitada aqui. Para quem perdeu o time, poderia muito bem ter entrado nesse 51, que aí ia mostrar como estava fraca essa ponta vendedora, né? Olha que vendedor fraco, como tá comprador bem fraco também. Então, se os vendedores tivessem com força, deveriam ter dado sequência, não deu, levou esse 51. Também poderia habilitar uma compra. Nessa operação aqui, eu fiz a condução até o 61 dessa pernada que confluiu junto com a VWAP, certo? E depois eu tentei buscar as médias móveis de 200. A gente pode ver que o preço aqui estourou. Quando ele tentou chegar na média de 200, não conseguiu e deixou essa configuração aqui novamente para mim, eu simplesmente virei a mão aqui nesse 75, já estava com lucro aqui da operação, e virei a mão para venda, justamente pela mesma questão de falha de movimentação, de dar continuidade para alta. Se a gente vir pelos 2 minutos, a gente consegue ver aqui como que ele trabalhou, tá vendo? Ele tentou da sequência, tentou da sequência, tentou da sequência, não conseguiu hora nenhuma e levou esse engolfo, praticamente um golfo, né? Trouxe esse candle vendedor aqui. Quando ele faz isso, me habilitou a compra aqui no 75 pelo 5. Essa condução minha também, vocês podem ver que quando o dia está assim, a condução sempre está indo mais no 61, né? Essa condução minha, quando ele perde aqui, essa região, eu eu tentei trazer até o 61. Por que até o 61? Porque eu não estava vendo relevância nessas médias, tá vendo? Olha como que ela estava. Aqui a média de 80 já perdeu, para jogar para baixo. A média de 50. A média de 80 também não teve força para jogar para baixo. Foi jogar para cima. Quando ela chegou aqui, eu não fiz parcial. Eu estava vendo como que o preço ia reagir nela, porque como ela não conseguia jogar o preço para baixo, talvez ela jogasse para cima. Ele fez essa movimentação, não conseguiu e logo levou esse engolfo aqui. Aí o que eu pensei? Ou era VWAP ou era 61. Eu optei por fazer no 61. Então fiz uma parcial no 61, fiz uma parcial nessa região de fundo, que nós podemos ver que foi muito bem trabalhada essa região de fundo aqui, ó. O preço trabalhou muito, não conseguiu cair hora nenhuma, trouxe nessa região de fundo e depois saindo 100%. Não resolvi não levar mais, o preço caiu, despencou, né? Simplesmente despencou. Veio buscar a média de 9, a média de 9 aparentemente aqui segurou um pouco, fez um fundo duplo e jogou essa média, esse preço para cima, querendo vir buscar 50 ou 80 para tentar dar continuidade para baixo nesse preço. Então, pessoal, o dia foi esse. Ficou um pouco longo, né? 25 minutos, mas vou tentar melhorar esse tempo para poder ficar mais rápido. Então é isso, obrigado por quem assistiu e tamo junto.